João, acho que eu já te chamei. Veja se a solicitação foi aí. Chegou aí? Boa Boa noite! noite. Tá Como é que conseguindo tá, me meu ouvir irmão? bem? Tô conseguindo te ouvir bem. Tudo certo por aí? Tudo na paz? Tudo certo. E aí? Como é que está o clima em Brasília? Por aqui, cara, tá uma doideira. Um dia fica frio, outro dia fica calor. Tá uma loucura. Aqui tá quente e seco, como sempre. Boa noite. Boa noite, galera que vai Boa entrando. Aí noite. sempre, né? O clima muito seco. Preciso conhecer Brasília. Precisamos Sim, marcar esse encontro. Então, João, seja muito bem-vindo. obrigado. É muito massa ter você aqui na página. É a primeira vez que a gente começou a se falar há pouco tempo, né? Sim. Começamos a ter trocas muito positivas. Então, eu falei, gente, é hora de chamar já. Já cheguei atrasado no perfil do João. E hoje não dá mais para perder tempo, né, cara? Você vê a internet assim, putz, viu que um tema é muito massa da live, então já vamos dar sequência para a informação seguir. Então, cara, Sim. João, é assim, aqui na página eu falo muito sobre questionamentos, caminhos da arquitetura, e nesse projeto de live de terça é justamente para conseguir catalisar essa fala, catalisar esse processo. E eu sempre gosto de chamar o convidado a primeiro se apresentar, mas não uma história de vida, tal, mas no sentido de assim, quem é o João, né? Da onde ele vem e como ele chegou na arquitetura, né? Quais foram ali os seus questionamentos, como você chegou na profissão, no estudo da arquitetura. Então, seja bem-vindo. Obrigado, Vitor. Cara, nossa, eu acho essa pergunta complexa, porque dá pra gente falar tanta coisa aqui, mas vamos lá. Bom, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, para quem não me conhece, eu tenho um estúdio de arquitetura, que é o Estúdio Guimarães Rosa. E aí tem esse perfil aqui, onde a gente fala também de arquitetura, como o Victor. A gente tem essa missão aqui de divulgar boa arquitetura. Assim, é engraçado isso, porque eu nunca tive a pretensão, tá? A gente conversou sobre isso, de fazer arquitetura. Uhum, Eu entrei, assim, na arquitetura sem muita pretensão, sem saber exatamente o que era arquitetura, uhum, mas eu me apaixonei pela profissão. sim. E durante a minha formação, principalmente durante o começo, eu começo a me questionar várias coisas ali na minha formação, que eu acho que o Vitor caiu, né? Eu caí? Aí voltou. Deu uma Ah, travada, voltei. mas voltou. Ah, tá. Não, fechou. E aí eu começo, Victor, a fazer vários questionamentos do que estava sendo produzido na faculdade, na verdade, do que estava sendo ensinado ali dentro, né, da Uhum, academia, e com o que eu estava vendo que estava no mercado, né, no mercado imobiliário lá fora. uhum. E eu começo a ver que isso não encaixava, não tinha consonância ali. E eu começo aí a gente vai entrar naqueles termos, né, de projeto raso, projeto potente. Uhum. Mas E deixa eu eu entender só começo, uma coisa. Cara, desculpa desculpa. cortar. É só entender. Você falou do questionamento, né? Esse questionamento ele veio a partir do que você analisava nas matérias, no que os professores traziam. Você falou que na faculdade você começou a questionar. E ele vinha. Como que surgia esse questionamento? A partir das matérias que você via? Cara, pra ser sincera, era mais no sentido plástico mesmo, porque Tá. tudo que eu via, né, por exemplo, Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Lina Bobardi, Uhum. olhar para aquelas obras ali era muito diferente do que estava sendo produzido na cidade, principalmente quando a gente olha para o Certo. condomínio fechado. Aham. E eu, assim, eu estava no começo da faculdade ainda, né? Então eu não tinha muita noção do que era arquitetura de fato, mas eu Uhum. já comecei a entender que tinha alguma coisa estranha ali, tinha alguma coisa errada com o que estava sendo Tá. produzido aqui fora. Uhum. E aí começa essa minha busca incessante e eu começo a falar assim, não, eu não quero me formar e ser esse arquiteto que está produzindo isso aqui fora. Uhum. Eu não quero ir por esse caminho. Sim. E só que durante o processo da faculdade eu entendi que o processo de concepção, de dar vida a um projeto é muito complexo, né? Uhum. E aí entra essa minha busca pelos concursos para que eu conseguisse chegar nessa resposta. E aí a gente pode conversar sobre isso, mas Entendi. eu já participei de Isso. mais de 12 concursos de Olha. arquitetura. Uhum. Na verdade, eu tenho uma dúvida até que a gente não chegou a conversar. Como que foi essa parte? Você saiu da faculdade e já partiu assim para os concursos, né? Você já existia para quem não sabe, hoje você está fazendo por esse perfil Projeto Potente, mas você tem também o perfil no Instagram Estúdio Guimarães Rosa. Uhum. Esse estúdio ele nasce junto a essa busca por produzir arquiteturas para concursos ou ele vem depois? Você chegou a fazer projetos nesse escritório que é seu?
antes dos concursos ou ele veio depois? Como foi essa parte da saída, assim, da criação do estúdio? Sim. Não, o concurso ele começa na faculdade mesmo, Ah, tá. com esse intuito de investigação, né? Uhum. E aí eu começo lá pelo quinto semestre, mais ou menos, e aí vou fazendo. Tanto é que o meu primeiro concurso, assim, eu posso mostrar uma hora aqui para vocês, tipo, Show. é Foi um concurso muito ruim. estudantil? Sim. Uhum. E aí eu vou participando, até que eu vou, assim, batendo na trave. E aí eu fui finalista mais recente do prêmio da Design Class, um projeto de retrofit. E olha que engraçado, com essa conversa que a gente teve, né, nos bastidores Uhum. aqui, eu nunca tinha me dado conta que esse projeto que eu fui finalista, esse projeto internacional da Design Class, porque ele é retrofit, né? Mas a Uhum. gente requalificou esse espaço como sendo uma escola rural. E aí Olha só. e o projeto da Escola Guarani de Bia também é uma escola rural, ou seja, eu fui finalista com duas escolas rurais. E eu Uau, não tinha me dado olha conta só. disso, Essa era uma das perguntas porque que eu eu tinha falava muito depois. que era um Nossa, projeto de retrofit, aí eu fiquei uhum. com isso na cabeça e eu não me dei conta disso. Que Só nessa conversa, interessante. E a sim. gente vai lembrar desse ponto já já. E deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a galera que está chegando aqui, ou então que vai ver esse vídeo depois, não entende muito o que é o concurso dentro da arquitetura. Você consegue explicar brevemente o que são os concursos de projeto? Então, é importante a gente falar de projeto, né? Porque tem concurso Sim, para você trabalhar enfim. isso. Uhum. Gente, assim, não tem muito mistério. Solta o edital, né? Uhum. Tanto para arquiteto e vão ter algumas regras ali e você se cadastra com o seu projeto e aí você vai participar, né? Você vai desenvolver um projeto para entrar nesse edital. Tem concursos que têm regras mais definidas, né? Como talvez o terreno, algumas coisas que são Uhum. mais criteriosas e outros são mais livres, né? Como o que eu participei recentemente da Escola Guarani Bia, a gente tinha um tema central, mas o terreno era livre, era tudo livre, assim. Uhum. Então, eu não sei se eu consigo E explicar, mas é não, basicamente isso. não, com certeza, com certeza. É mais para a galera entender o que é Sim, concurso, porque concurso edital, essa palavra se fala em diversas áreas e às vezes tem concursos para cargos, né, públicos, inclusive. Então a galera às vezes confunde o que seria o concurso para projeto, né? Então, e dentro dessa parte, então, você falou que participou de mais ou menos 12. Então, sim. assim, foi praticamente um seguido do outro. Você fazia mais de um por ano? Chegou a fazer mais de um por ano? Porque você tem 27 anos, tem quase a minha idade. Eu tô pensando aqui, o tempo de quase a minha idade não, tem a minha idade e com o tempo de formado, então você chegou a fazer mais de um concurso por ano. Era praticamente um atrás do outro, assim. Uhum. E, e lógico, tem alguns também que eu me inscrevi ao mesmo tempo, né? Então, Uhum. talvez aquele projeto se encaixava num outro concurso e eu corria lá, me inscrevia também. Já era meio caminho andado, porque o projeto estava pronto, mas você ainda tinha que adaptar, porque talvez tem as bases do concurso, né? Então, por exemplo, do Prêmio Félix Candela, Entendi. eles Uhum. pediam 3 pranchas A1. Aí, se você for, sei lá, participar do Sangoban com esse, aí eles pedem pranchas A3. Aí você tem que fazer toda a Tá. diagramação para Ah, tá. não dar trabalho Não, também, assim. nossa, com certeza, é muito trabalho, um trabalho gráfico, né? Além de Sim, toda a parte de concepção de projeto, essa parte do trabalho gráfico, eu acho, cara, sinceramente, é o que mais me impossibilitou de participar de concurso. Eu participei de pega. um concurso só, não sei se você chegou a participar da UBS Quilombola de Não, Mogi, cidade do Conde da Paraíba. Foi um projeto em 2019 que eu participei com a Ana, uma arquiteta que se formou comigo também. E foi uma experiência muito legal, né? Nós não fomos para a final, mas foi uma experiência muito legal. Você seguir ali o edital, atender o programa e aprender depois também com os vencedores, né? Com as menções e tal, o que estão se avaliando. E você acha que, assim, nesse processo de concurso, ele é um processo de aprendizado. Eu acho que cada concurso que você vai. Posso estar errado, tá? Essa é uma pergunta. Eu acredito que seja um processo de aprendizado para você ir acertando. Ou você acha que não? Cada concurso é específico? Ou você acha que de fato é possível treinar? Né? É um processo de treino, sei lá, você participar de 12 concursos fez com que você treinasse para chegar a ser finalistas em mais de um? cara, sem dúvida. E era muito nítido, assim, que eu olhava para trás do último concurso que eu participei, a minha evolução. Era muito nítido. Uhum. É muito Sim. legal isso. Tanto é que você pega o primeiro que eu participei, eu posso até depois postar isso. O Uhum. primeiro é ridículo,
E o último que eu participei, né, fui finalista do Prêmio do México, é um dos maiores prêmios do México, né, Uhum. do concurso, perdão, do México. Pra você ter noção, os jurados eram a Carla Joaçaba, o Gustavo Sim. Trabo, como brasileiros, Nossa. né, tinha Aham. outro. Então, assim, cara, é uma evolução mesmo, é uma escadinha, é muito legal isso. Dá E, para evoluir e muito em busca também desse processo que eu tinha de investigação, porque também não é só você participar por participar, também eu uhum. acho que isso é importante. Então, eu me dedicava muito assim, não só me dedicava ao concurso, e assim, eu sempre tinha uma meta na minha cabeça que eu queria estar pelo menos no terceiro lugar. Eu nunca almejava ganhar, ou, não, Uhum. se eu entrar ali pro pódio ali, já tá. Tá, de Então, repente conseguiu uma menção, assim, que já é, é algo bem era uma interessante, coisa. né? Uma E eu publicação, participava alguma coisa também assim. sozinho, né? Sempre participei sozinho. Só teve um concurso que eu fiz em grupo. Então Nossa. também era muito difícil, né? Porque geralmente esse do Prêmio Félix Candela, a gente teve uma reunião, né? Como eu fui finalista, a gente se reuniu. Aí, tipo Uhum. assim, quando abriu a câmera da sala do Zoom, tinha a galera da França, da Espanha, e aí tinha, tipo, era um grupinho, assim, tinha 7 pessoas, 8 pessoas representando aquele projeto. Então eu era o Aham. único estudante, o único Uau! arquiteto sozinho ali, e isso me Nossa! impressionou muito, porque eu falei, cara, e é isso, eu participei sempre sozinho. Isso porque Uhum. também não, a galera meio que é difícil achar também. Sim, e pelo que eu vejo, você desenvolve bem também a parte, não só de projeto, mas a parte gráfica Sim, também, né? A parte de renders e tal, ou isso você terceirizou? Foi tudo não, sozinho? do prêmio Félix Candela eu não terceirizei nada. Uhum. Mentira, a diagramação eu pedi para o designer do meu estúdio para fazer, mas por quê? Olha a história. Eu sou muito ansioso. E eu fiz a primeira diagramação num A1. Eu Uhum. penei igual para fazer tudo Ah, numa A1, porque eu achei que era tudo numa A1. Depois eu fui descobrir que eram 3 A1. Aí eu falei, cara, eu não tenho condições psicológicas para fazer outra diagramação. Aí eu contratei o Bruno e ele nossa, não, fez. total. E aí Faz. tem aquelas imagens que são renders realistas, que foi feita É, pelo eu vou mostrar Victor. aqui, já tô direcionando aqui, porque aqui não tem jeito, né? Live de arquitetura com arquiteto, a gente tem que mostrar imagem, porque faz parte. Deixa eu até descer um pouco aqui a imagem. Bom, ele não vai conseguir mostrar a imagem inteira porque ele tem meio que um recorte quadrado aqui no Instagram, Sim. mas eu peguei uma imagem assim, que eu acho que mostra alguns elementos, né, desse projeto. Mostra a taipa de pilão, mostra a Uhum. parte da cobertura, que eu achei bem interessante. Então, para quem está chegando, é sobre esse projeto, né, que nós estamos falando agora, né? E queria que você falasse um pouco do tema desse concurso, né? Como que, na verdade, não sei se você escolheu o concurso pelo tema, se te encantou alguma coisa assim. Quais foram as primeiras premissas, né, para atingir o tema? Sim. Com certeza o tema, eu gosto muito de entrar em concursos pelo tema, assim, então Uhum, se me agrada eu vou e entro sem uhum, dúvidas. E o tema, gente, era a Escola Rural do Milho, então tinha um tema mais lúdico, o que é difícil também, concurso geralmente é um tema mais, né, mais achatado, assim, e uhum, esse era um pouquinho mais lúdico. Então a gente tinha que dar uma resposta, enquanto projeto e enquanto conceito, uhum, desse homem que retorna ao campo. Então, um homem urbano que agora vai retornar ao campo. E aí começa toda a minha investigação em cima disso, por isso que a escola chama Escola Guarani Mibia, por uhum, causa de uma tribo indígena. E aí, durante esse processo, eu passei por várias coisas, né, para tentar descobrir. E aí eu chego numa tribo uhum, indígena brasileira, que tem origem brasileira, mas também está na América do Sul. E eles se intitulam Guardiões do Milho. Então isso caiu uhum. como uma luva para mim, por isso que a escola Nossa, leva esse perfeito. nome, sim, Uhum. leva esse nome Escola Guarani Mibia, como uma resposta, né, a esse conceito, de modo que a gente possa aprender alguma coisa com os povos originários, porque a forma que a gente está fazendo, a gente está percebendo que não está dando certo, né? Então eles poderiam nos ensinar alguma coisa, por isso que a escola leva o nome deles. Que legal, cara. E me diz uma coisa, essa questão que você falou agora sobre o retorno, né, ao campo. E isso então era ali estava no edital isso, Sim, né? Essa parte, o tema era a escola do milho, é isso? isso. Nossa, que legal. E essa reflexão do retorno do homem ao campo. E pelo que eu vi ali na sua descrição no ArcDaily, porque para quem não sabe, esse projeto foi publicado, né, no ArcDaily,
como um dos finalistas do prêmio, e você fala justamente sobre, bom, já que vamos fazer esse retorno, que esse retorno, né, seja consciente, que esse retorno ele seja respeitoso, né? E eu acho que esse retorno, de que ano foi esse concurso? Foi no ano passado. Ano passado. E eu acho interessante esse tema, né, do retorno, porque nós observamos esse movimento, um pouco do que às vezes a gente quase chegou a intitular de êxodo urbano, né, por conta do momento pandêmico que vivemos, né, e muitas pessoas com a possibilidade de trabalhar remotamente foram para a praia, foram para o campo, né, foram para áreas mais próximas da natureza. Eu acho que isso, cara, a gente já tem uma grande reflexão, porque é aquilo, o ambiente urbano, né, por que que as pessoas, quando tiveram a opção de morar no campo, em sua grande maioria, foram para o campo? Né? Então, assim, essa necessidade do ser humano, essa relação do bem-estar do ser humano com a natureza, é algo que eu acho que foi muito pouco investigado na arquitetura nesse momento que nós vivemos, que foi um momento que vivemos 100% confinados, né? A grande maioria das pessoas ficaram, de fato, por um período dentro de casa, trabalhando em casa, aos poucos ia saindo, mas o maior momento, o maior tempo de permanência era dentro de casa. Então, assim, por que será que as pessoas buscavam um lugar de mais paz, de mais natureza? Isso já responde a uma sociedade que tem essa busca, né? E por que eu fiz esse parênteses? Justamente porque quais foram os cuidados? Então, é com esse tema que eu acho tão simbólico para o momento de retornar, né, ao campo, você encontra em que momento essa parte dos Guarani Mibia? Foi no local, foi no estudo do local, foi no contexto e conceito de técnicas e cosmovisão, enfim. Não, então, a gente até conversou sobre isso, gente. Eu tenho, assim, alguns posicionamentos um pouco contraditórios para alguns, mas eu não sou muito a favor do conceito, porque eu acho que o conceito, quando ele bem utilizado, ele pode ser muito bem-vindo, mas quando não, ele pode ser uma grande armadilha. A gente até conversou sobre isso, né? Eu trouxe Sim. uma analogia falando sobre especiarias. Então, vamos supor que você seja um chefe de gastronomia e você coloca uma especiaria específica naquela comida, cominho, sei lá. Se você Uhum. colocar muito, aquilo vai ficar horrível, mas se você dominar aquela especiaria também pode ficar muito bom. Então, eu acho que o conceito é mais ou menos por aí. Se você dominar o conceito, ele pode trazer muitos benefícios. Mas caso Uhum. contrário, e é o que eu vejo na maioria das vezes, ele pode estragar o seu processo, porque o conceito, para mim, ele é uma condicionante pré-existente. Só que é uma condicionante que, para alguns, toma um protagonismo de uma tal forma que ela é excludente, ela ignora as outras condicionantes. E aí se dá a, sei lá, implantação, se dá toda a prática do projeto, o desenho processual, em cima de uma única condicionante, quando, na verdade, a gente tinha que ter uma visão muito mais sistêmica e analisar aquilo com muito mais precisão. Então, por isso que eu falo que o conceito pode ser uma armadilha e que, sinceramente, eu estou falando aqui de coração para vocês, eu não utilizo nos meus projetos, a não ser quando necessário. E aqui era meio que obrigatório utilizar, porque eu tinha que dar uma resposta para eles, né? Uhum. Isso tinha que estar ali. E aí eu começo essa investigação, e aí eu pensei, meu Deus, e agora? Né? E Uhum. aí eu te confesso que passaram várias coisas na minha cabeça, sei lá, aquele festival do milho que tem aqui, né, na cidade, em algumas cidades do Brasil. E eu Uhum. falei, legal, pode ser uma coisa interessante, porque vai, sei lá, vai ter alguma conexão com essa história da cidade, né, dessa renda local, dessa produção local. Mas Uhum. falei, tá muito blasé ainda. Aí continua a minha pesquisa, eu chego numa história interessante no México de um deus Uhum. que, Olha só. que é uma história de um deus deles que tem, eles têm essa relação muito forte com o milho, né? Durante o edital do concurso tinha uns vídeos muito legais assim sobre a cultura deles e sobre essa Uhum. relação deles com o milho. E aí só que eu falei muito ousado também, vou utilizar eu sou brasileiro, vou utilizar uma história deles que eu nem sei qual que é a relação dessa história, se é positiva, se é negativa, se eles conhecem, né? Então eu falei não. Aí Uhum. continuo a minha pesquisa. Aí eu chego nos Guarani Mibias. Aí Uhum. falei, cara, é isso, não tem outra história, né? São brasileiros. E aí o local se dá justamente por causa deles, porque aí eu implanto o projeto ao lado deles para que eles estivessem de fato ali, né? Presentes Ah, naquele projeto. entendi. Nossa, perfeito. E essa ideia, assim, esse estudo, né, até dos povos
dos povos Guarani-Mbia que você teve. Eu estava vendo uma imagem aqui do teu projeto, eu vou partir para ela, que é justamente esse desenho da planta, tá, galera? Para quem não entendeu muito bem, que nós temos uma vista superior, né, uma planta. Eu acho que tem dois exemplos. Esse aqui ainda é uma vista mais superior. Essa aqui, de fato, é a planta baixa, né? Uhum. E essa forma, cara, como que surge esse formato de modulação, né? Porque você vê que são módulos soltos ali e tem esse formato, eles estão, minha interpretação, né? Eles estão envolvidos ali, estão na circunferência, né? E Uhum. tem uma praça central, é isso? Como que surgiu essa forma do projeto? Sim. Então, e isso é muito legal, assim, porque as pessoas pensam que tudo isso se deu por causa da aldeia indígena, Uhum. dessa Foi o que eu inspiração. pensei. E na verdade não, porque meio que as coisas aconteceram antes, porque a minha pesquisa eu não tinha tempo, estava participando sozinho, né? Então eu Uhum. fui desenvolvendo o projeto e ao mesmo tempo que eu estava desenvolvendo, buscando esse conceito, porque como eu disse, Sim, o meu processo de concepção não depende de um conceito. Na verdade, eu tinha que achar esse conceito ali para entregar sim. para eles. No final, as coisas se amarraram de uma forma que dá a impressão de que foi tudo Tá. muito, né? Uhum. Mas não, essa forma já existia, já estava tudo assim pronto antes dos Guarani-Bias. Então, Entendi. e por que dessa E, forma? Só para te dar uma resposta, porque de uhum. tudo isso acontecendo, Uhum. é para dar uma resposta para essa condicionante do entorno, porque a gente tinha uma área como se fosse a gente tem uma área afastada, né? Não é uma área urbana, Uhum. e eu tinha muito essa preocupação de dar uma resposta que não tivesse um impacto, né? Pelo menos fosse um impacto positivo. Então eu criei esse pátio central para, né, para dar essa resposta e para que Uhum. eu conseguisse manter o máximo de vegetação possível ali dentro. E Entendi. também Deixa ter eu colocar essa imagem, eu acho interessante que mostra um pouco essa volumetria até, né? Que sim, para a galera que estava na planta. Uhum. Então esse pátio, né? Que para trazer essa questão da luz, da vegetação. sim. E tem uma história muito interessante também, e aí isso acontece quando eu já tenho um conceito. Porque aí eu gostei muito desse conceito, né? E aí eu acho que foi o caminho acertado, né? A quantidade, a dose certa de especiaria. E aí eu abracei esse conceito. E aí, durante o processo de concepção, me veio uma frase na cabeça, porque eu pensei assim, ó, essa galera tava aí, os indígenas, frequentando esse espaço, e eu não queria que eles fossem para debaixo das árvores e falassem assim, como aqui tá muito mais gostoso do que ali, né? Certo. Uhum. Então, a todo momento também a minha busca por todo o processo projetual, né, desse projeto se dá também dando respostas para isso. Assim, eu queria que fosse um projeto termicamente muito agradável, Que então, legal. Acho que é, essa imagem. Tem uma imagem, acho que é essa aqui, que mostra essa relação do pátio central. sim, Achei legal que você colocou até figuras, ao meu ver, indígenas, né? Também nos sim, recortes aqui do desenho. é Que porque legal, cara, que eles, legal. sim, eles são riquíssimos em fábulas, assim, gente, é uma coisa assim, não é historinha não, isso acontece, tem a tribo lá, dá para Uhum. visitar essa tribo, eles contam essas fábulas para as crianças que nascem, e aí vão crescendo, né, vão se formando ali dentro das aldeias, essas fábulas vão sendo contadas, eles abençoam as colheitas, o preparo do milho, tem toda Uhum. uma história muito legal mesmo. E aí tem o ritual do milho também, para abençoar essa colheita, tem todo um processo. E aí está representado aí nessa imagem. Nossa, muito legal, cara. Os indígenas, muitas das aldeias indígenas têm essa forma circular na sua concepção arquitetônica, mas na verdade na sua concepção social, né? A arquitetura indígena, ela é, assim como muita arquitetura, ela é uma resposta, né, às demandas, ao cotidiano, né, às famílias, né. Muitas aldeias indígenas não têm essa separação de famílias, né, de que assim, uma família mora em uma casa fechada e outra família se fecha. Não, muitas vezes ou dentro de uma maloca ou dentro de um grande conjunto, né, em que há uma troca cooperativa, né, entre essa questão. Então, os homens têm uma função, as mulheres têm outra função. Então, assim, a galera se une, né, durante o dia e durante a noite as famílias se reúnem, por mais que no mesmo espaço. Então, essa questão do círculo, ela é algo muito presente na cultura indígena, que eu acho que é muito interessante da gente Sim. trazer também para a concepção de espaços urbanos, né? E o arquiteto, o Severiano Mário Porto,
que é um arquiteto que trabalhou muito em Manaus e trouxe muito da cultura indígena em toda a sua história, ele fala muito dessa questão comunitária, dessa questão de produzir ambientes, né, que resgatem esse saber que pode ser assim unido, né, que é uma arquitetura que não segrega, né, é uma arquitetura que promove muito mais união. E aí já entrando naquele ponto que a gente já conversou bastante ali, que é sobre as diversas funções da arquitetura, que não só o abrigo, né? Então, toda uma questão sensorial, política, comunitária, que tem uma arquitetura e o urbanismo que não só essa função de cobrir um espaço e abrigar pessoas para determinadas funções. Então, muito, muito legal, cara. Realmente, eu quis mostrar essa questão da materialidade, essa questão da materialidade não, desculpa, essa questão da forma do teu projeto, antes da gente falar de materiais e tal, porque realmente é um conceito que eu não sei se você partiu daí, você pode até me falar se você partiu dessa forma, mas realmente me chamou muita atenção. E aí eu já entro um pouco na questão do material, né? Assim, o que surgiu primeiro? Foi a forma, foi o material, foi tudo muito junto? Esse projeto estava pronto na tua cabeça, você só passou pro papel, pro computador? Como é que foi essa junção de materialidade e processo projetual? Não, não estava pronto. Nossa, ralei muito. É. Mas, assim, também não dá para te dar uma resposta do que surgiu primeiro, porque eu falo muito, né? O meu processo de concepção, ele vem muito das condicionantes. Até no curso, né, que a gente tem, a gente fala muito sobre isso, que o projeto, as condicionantes, a gente tem um dossiê, e dentro desse dossiê contém essas informações. E aí, a partir desse dossiê, desse estudo, as coisas vão acontecendo. Então, por exemplo, se você me perguntar o porquê da taipa de pilão, eu vou te dar várias respostas, porque ela está atendendo várias condicionantes. Se você me perguntar o porquê da cobertura, é porque ela está numa zona bioclimática específica, e aí tem aquela história que eu falei para vocês, dos indígenas, né, dessa sensação que eu queria que eles tivessem de bem-estar. Então, essa cobertura vem para dar essa resposta. Tem relação com a questão plástica também, porque eu acho que é um lugar, eu queria que fosse eu queria respeitar esse lugar, né? Então, isso era muito importante para mim, e a taipa, ela como se ela estrudasse da terra, né? Então, gera um menor impacto. Queria também que fosse uma questão colaborativa na comunidade, então esse projeto poderia ser construído pela comunidade, né? Tirando a parte industrializada do Da MLC, né, cobertura. da madeira laminada colada, Sim. que isso também chegaria pronto para o canteiro, mas teria essa colaboração da comunidade para construir as taipas de pilão. Sim. Eu queria mostrar essa cobertura e até te perguntar, essa ideia, já escutei uma fala parecida uma vez do Marcelo Rosenbaum, inclusive num projeto que ele fez de uma escola, sobre essa questão de você produzir um espaço para uma comunidade e, a partir desse espaço, trazer a sensação de pertencimento. Então, assim, uma criança indígena que sai de uma aldeia com características construtivas, com características visuais, do ponto de vista da materialidade e acabamentos e formas também, né? Porque dependendo ali da forma que tua casa tem, que a abertura que tua casa tem, você se acostuma com aquilo. E eu lembro que ele fala justamente isso, de trazer para o projeto uma ideia de que o aluno conseguisse, a criança, né, conseguisse se sentir pertencente, inclusive por conseguir se desvincular ali da aldeia para sair de um ambiente familiar, para ir para um ambiente de aprendizado. Então, é um saber muito potente, né, da arquitetura você trazer isso. E essa cobertura teve alguma coisa? Como você chegou nessa cobertura, essa forma bem diferente, eu achei bem, bem legal essa cobertura. Ela não, ela me lembra um pouco assim. Não sei se você vai gostar do que eu vou falar, mas é a questão da forma do Oscar Niemeyer, porque ele utiliza ali, às vezes, a forma de cúpulas, né, para cumprir as duas funções, né? Então, você tem uma viga que é pilar e já cumpre a função estrutural, a função de cobertura. Teve alguma inspiração desse tipo? Não. É que eu falo assim, tudo muito baseado nas condicionantes. Então, Sim. o meu processo, né, projetual. Então, volta naquele ponto lá que eu queria dar aquela resposta. E aí eu cheguei num ponto do projeto que eu precisei pensar nisso. E aí eu pensei, não, eu quero que essa... Porque se eu fechasse toda essa cobertura,
a gente poderia ter um problema térmico e também a questão Uhum, do alto também, né? Porque a gente tem um mirante ali. uhum, E aí também teve muita inspiração com a árvore, né? Então eu pensei, quando chove, uhum. se você fica debaixo de uma copa, aquilo vai pingar, você não tem uma, né? Não é uma cobertura como um todo. Certo. Então, eu até te pedi para você voltar naquela outra imagem que tem os dois menininhos, que lá a gente consegue ver. Essa. Opa, peraí. Essa aqui? Isso. Então, são basicamente telhas romanas. E aí a gente Uhum. tem uma mini treliça, né, passando em cada uma, e ela funciona como escama de peixe mesmo. Então, são telhas romanas adaptadas, e aí de forma que eu tenho ventilação e iluminação, e tem, é como se fosse um grande brise mesmo, né, que vem para dar aquela resposta que eu falei anteriormente. Uhum. E aí, em relação à chuva, a gente tem a grande marquise ali do mezanino, né? Entendi. Que é aquela ali que nós estávamos mostrando. Essa aqui? Isso. Ah, tá legal. Pô, muito legal. E, cara, eu achei fantástico, assim, algo que eu até tinha notado, falando de materialidade. Você conseguiu unir muita coisa aqui. Você trouxe a terra, a ancestralidade da terra, e hoje a gente sabe que a taipa de pilão, ela é um material que até no Bioconstruir-se, ela aparece em dois momentos, né, no meu curso do Bioconstruir-se. E um momento em que eu falo sobre bioconstrução e um outro como técnica vernacular, e um outro momento, num outro módulo, que eu falo de bioconstrução aplicada com tecnologia. Porque ela passou por um processo, né, a taipa de pilão. Ela era, na verdade, uma técnica, sempre foi uma técnica vernacular, muito utilizada, e hoje é uma técnica que já vem sendo aliada à tecnologia, né? E mesmo trazendo essa ancestralidade do material, você usou a madeira. Eu vou voltar aqui já. Estou olhando aqui a madeira e é o concreto, essa marquise aqui, ela é concreto com pilares de Não, madeira, é isso? não, é ela é uma estrutura toda Na verdade, o que eu utilizei foi MLC e CLT. Aí essa parte que está em Certo. concreto é uma chapa cimentícia. Tá. Eu tinha que vedar essa madeira, né? Porque tinha um escoamento de água ali. Uhum. Então, até tem um detalhamento, não sei se você vai conseguir ver aí nas pranchas. Que aí Nessas pranchas que você me mandou, é, tem um detalhamento. esse aqui? A prancha que tem um corte embaixo. Eu acho que é a última prancha. Tá, vamos lá. Essa Não, aqui? a Tá, prancha do conforto mesmo. Aí. Aí se você desce lá no corte, lá embaixo, tem alguns detalhamentos ali embaixo. Eu não sei se a opa, qualidade vai ficar boa, se a galera vai conseguir ver. sim, Mas aqui. Não dá pra. não vai dar pra ver, né? Bom, mas enfim, Certo. nesse detalhamento eu mostro exatamente como funciona essa parte. Então a gente tem um deck, a gente Uhum, tem uma estrutura de madeira laminada colada, tem um sim. deck e aí tem essas chapas fechando, que parece que é de Uhum, concreto, mas não é. Isso é interessante, assim, porque você falou, né, dessa ancestralidade, desses materiais. Eu tendo muito ir por esse caminho, assim, eu acho que é muito interessante da gente unir o ancestral com o que a isso. gente tem hoje, sabe? Eu Uhum, acho isso muito legal. Eu gosto muito de bioconstrução, mas não quero produzir bioconstrução, não que eu tenha nada contra, né? Eu gosto, inclusive, e bebo uhum, dessa fonte, mas a minha uhum, arquitetura é justamente essa junção, de uhum, tentar pegar essa ancestralidade, esses ensinamentos, né, da bioconstrução, por exemplo, e trazer para uma arquitetura contemporânea e dar, uhum, né, e transformar ali e fazer o meu ali de alguma forma. uhum. Não, perfeito, João. Eu acho que esse foi. Eu acho que eu tive dois grandes questionamentos, falando um pouco do meu processo, tive dois grandes questionamentos na minha vida, no meu processo como arquiteto. O primeiro deles foi, de fato, quanto à arquitetura convencional, que começa ali na faculdade, né? O primeiro, ali quando eu entrei no mercado, design de interiores. E aí depois, eu ignorei tudo que eu tinha aprendido até então e fui só para bioconstrução. E passei a viver ali em canteiros de bioconstrução, em sítios de permacultura, onde, assim, o contato com arquitetos era muito pouco. Porque não necessariamente o bioconstrutor do canteiro do sítio de permacultura é arquiteto ou engenheiro. Então, assim, eu lembro de cursos que eu fiz com 25 pessoas que tinham, sei lá, 4 profissionais da área. Então, eu fui em um lugar, né? Eu acessei um lugar, inclusive, que meio que arquiteto era meio zoado. É. Assim, era meio que zombado, assim. Tipo, tinha umas brincadeiras, assim, de tipo, porque arquiteto não serve para nada. E, de fato, né? Quem participou desses momentos comigo sabe que realmente tiveram esses comentários. Assim, eu quase fui para esse lado de
e achar que assim, tipo, não, agora vamos viver essa utopia aqui, me desculpa a palavra, porque existe muita utopia, sim, na bioconstrução, tá? Existe muitos sonhos assim que não condizem com as demandas da sociedade e que, aliadas à tecnologia, aliadas à técnica de um profissional, né, de um conhecimento, podem ser viáveis. Eu acho que você traz muito disso nesse projeto, inclusive, porque você usa taipa, beleza. Mas a MLC, se a gente falar a bioconstrução, né? Então, contextualizando a bioconstrução, eu vejo o que o meu terreno, meu território me oferece do ponto de vista de materialidade em abundância. A partir do que ele me oferece, eu produzo a minha construção. A MLC não está muito distante disso, porque a madeira é um material abundante aqui no Brasil, assim como a terra, assim como o bambu. Então, ela passa por um processo industrial, né? Se você quiser falar um pouco sobre o que é a CLT, a MLC, e ela se torna ali uma viga, um pilar muito mais resistente por conta de um processo industrializado que a própria madeira, que é um material natural, passa. Sim. Então, acho muito importante, né, a gente integrar essas duas coisas, porque não é voltar no tempo, é resgatar o saber. Então, a gente resgata aquilo que é vernáculo, né? Estuda a arquitetura vernacular para resgatar o saber bioclimático, o saber que integra o edifício com a comunidade, mas aplica, né, ao que a sociedade demanda. Eu acho que você fez muito bem isso nesse projeto. Inclusive, você usou até metal, né? Você usou, se não me engano, uns tirantes, cabos metálicos. Tem as conexões metálicas. As conexões, certo. E que inclusive da própria madeira, né, na cobertura. Deixa eu virar aqui um pouco. Aqui dá pra gente ver Peraí. Aqui dá pra ver essa junção, né, da MLC com a taipa. Victor, o Rodolfo está falando Sim. que não conhecia, para a gente explicar, então vamos aproveitar esse gancho aqui. Vou só dar um puxão de orelha. O Rodolfo é aluno, ele não chegou no último módulo, hein? Do Bioconstruir-se, que a gente fala sobre MLC lá. Não, tô brincando, irmão. Pode comentar, assim. Comenta sobre o MLC aí, para esclarecer para a galera. Gente, MLC é madeira laminada colada e a gente tem a madeira laminada cruzada, né? Então, cada um são materiais diferentes, porque cada um tem um objetivo. Então, geralmente a MLC a gente vai utilizar para estruturas, né? Então, vigas, pilares. Já o CLT a gente vai usar mais para vedação, para vedar essa edificação. E que, inclusive, eu estou utilizando dentro da taipa, porque a gente tem aquele invólucro, né, que é de taipa, mas dentro a gente tem um fechamento de CLT para que eu permitisse também que esse espaço não fosse engessado, né? Que a gente tivesse esse dinamismo ali dentro. Mostrando aqui, só mostrando para a galera um pouco, pesquisa minha imagem rapidinho aqui. Esse aqui é o CLT, né? Isso. Que ela está cruzada. Mas só para a galera entender a contextualização aí da chapa colada, né? É isso aqui. Estou falando de chapas coladas mesmo. Tem um MLC aqui, ó. E aí, Victor, eu iria até além também no que você disse, né, em relação à industrialização, porque para além de ser um material abundante tudo isso, e lógico, né, não se faz com qualquer madeira, tem especificação, tem todo um processo, mas para além disso a gente pode pensar aqui também no canteiro de obras, né, porque quando você utiliza, por exemplo, o sistema tradicional, você vai gerar muito resíduo ali, e para onde que esse resíduo vai, como que é esse resíduo. Quando você industrializa esse processo, aquilo vai ser feito em fábrica com muita precisão por uma máquina, né? Aquilo é cortado com muita precisão, até para que, né, eles querem lucrar com isso. Então você não vai ter assim, resíduo muito pouco. Isso vai chegar na sua obra, né? Agora também tem aquele outro ponto, né? Você não pode, vou utilizar uma madeira laminada colada, eu moro no Rio Grande do Sul e a fábrica está lá do outro lado do país. Claro que não, né? Então, assim, a gente precisa avaliar isso com muito cuidado também. Eu acho que é isso. Eu ia falar Sim, isso que você falou, né? Tem uma das primeiras premissas, né, da permacultura. Eu ainda quero trazer um pouco essa relação que eu tenho, que eu venho muito do estudo da permacultura relacionado com a arquitetura. E uma das premissas, né, das primeiras é observe e interaja, né, com o território. Então, assim, a madeira, ela é um material sustentável. Obviamente, aqui onde eu estou, no sul, em Florianópolis, a gente tem muito pinos, né? Tem muita madeira pinos. Mas talvez
se você mora na região do Nordeste, não sei qual madeira que se utiliza na parte do Cerrado também, ou então em Brasília, às vezes não é a mesma madeira, né? Então não faz sentido. É aquilo que você fala até daquela problemática da gente se apegar a conceitos, né? Porque às vezes, então assim, o telhado verde ele é sustentável, então todo o Brasil inteiro vai fazer telhado verde plano, né? Então assim, o telhado de palha é sustentável, então eu vou trazer um telhado de palha lá do Nordeste para fazer uma casa aqui no Sul. Não é sobre isso. É sobre observar e interagir o território e o material também como uma resposta do que esse território oferece, né? Não, e aí a gente está falando de sustentabilidade, né? Esse é um ponto. Mas a gente pode entrar em outros processos de projeto, né? Porque esse projeto não vai ser responsivo. A gente tem uma NBR, né? 15220, que vai falar sobre cobertura. E tem coberturas leves e pesadas. Aí você vai utilizar uma cobertura leve ou pesada. Aí talvez você deveria utilizar uma leve. Aí você vai colocar um telhado verde, né? Aí é um Exato. problema. E aí você não vai ter conforto térmico, aí seu projeto não vai ser responsivo, e aí começam os problemas, e aí você já caiu numa armadilha. Exatamente. Gente, a arquitetura é complexa, tá? A arquitetura é complexa. Chegar numa discussão coerente sobre arquitetura é complexo, né? É político, é ideológico, é cultural, né? É intelectual, é assim, são diversos caminhos da arquitetura. E, cara, assim, finalizando um pouco falando sobre esse projeto, queria falar sobre outras coisas, mas uma pergunta que me ficou, assim, você participou de 12 concursos, e parece que você foi finalista de 2, né? E esse foi um deles. Você consegue identificar o que você fez, né? O que você fez nesse projeto que foi tão assertivo, né? Para você ser um dos finalistas de um dos maiores prêmios do México. Sim, você conseguiu, né, identificar, né, nesse um ano que concluiu esse projeto? Tá. Victor, acho que a gente poderia abrir para perguntas só no finalzinho. O que você acha? Enquanto eu vou Pode respondendo ser. a galera. Eu não vi se alguém perguntou mais alguma Não, eu coisa. estou dizendo assim, se alguém quiser mandar uma pergunta, coloca aqui Ah, no, tá. no, Não, fechou. no botãozinho aqui do lado que a gente no final Beleza. responde. Perfeito. Bom, eu acho assim, tem uma coisa que eu acho que é muito importante que as pessoas ignoram, que é a representação gráfica. Eu costumo sempre falar isso, que é meio que como na gastronomia. Eu sempre vou utilizar esses termos assim de gastronomia, de moda, porque eu acho que são áreas que Sim. flertam muito com a gente, Uhum. né, no processo de Sim. criação. Uhum. E eu acho que é como se fosse um prato à la carte, assim. Talvez aquele prato é lindo, assim, você olha para ele, você dá vontade, né, você fica louco, você fala, nossa, eu quero comer isso aqui. E aí você dá a primeira garfada e aquilo é horrível, tá amargo, tá sem sal, não sei o quê. Então, ou seja, despertou um sentido seu, mas o outro não agradou. É o que eu falo que talvez é um projeto raso, talvez desperta um sentido, mas quando você mora naquele projeto, é terrível. Uhum. Ou o inverso também acontece. Talvez ele é muito feio, é muito mal representado, Uhum. o prato, mas quando você dá a primeira garfada, aquilo está muito saboroso, é muito bem preparado. E eu acho que o Uhum. concurso tem que partir daí também, porque, imagina, por exemplo, o do concurso da Design Class, que eu fui finalista, foram 904 projetos inscritos. Uau. Do da Design Class foram 500 e alguma coisa. Eu não lembro agora Uhum. exatamente. Então imagina, as pessoas, os jurados, tipo, cara, eu acho que vão passando assim, ó, tipo, me interessa, não me interessa, me Claro, interessa, não me claro, interessa. claro, claro. Então, Uhum. a primeira coisa que eu acho que é importante no concurso é você fisgar ele assim pelo olhar. Então, independente se o projeto é bom ou não, você precisa fisgar ele naquele momento ali para ele prestar atenção em você. Uhum. Né? Uhum. Então, esse eu acho que é o Legal. primeiro ponto que eu venho percebendo, assim. Então, não só a diagramação, mas a representação gráfica ela é muito importante para um concurso. Com certeza. E nesse projeto, eu acho que o conceito ele foi muito importante, porque era um, Uhum. era um, era um concurso que buscava muito isso. Ele era muito conceitual, então eu acho que trazer os Uhum. povos originários e a resposta que eu dei, eu acho que eles gostaram. Uhum. E são camadas, né? E o projeto que foi responsivo a tudo isso, eu acho que conectou. E, e é isso, eu acho que não tem muito. Legal, cara, legal. E os outros projetos que você participou, eles eram projetos mais conceituais, assim, ou são... Você deve participar de tudo, né? Mas você participa mais de projetos que, de fato, são para ser executados, alguns concursos de prefeitura, assim, para executar em alguma unidade. Eu acredito que foge um pouco... Não é que foge, mas
o conceito não fica tão em evidência e tão necessário quando você tem, de fato, ali um terreno com metragem. Quando eu participei do congresso do concurso da UBS, a gente tinha ali um programa a ser atendido com um terreno exato, com um recuo exato. Eu acho que isso difere um pouco, né, do projeto que é mais conceitual. Sim. Acaba que sim, mas eu não tenho esse critério não, sabe? Tipo, se eu gosto do Legal. tema, isso para mim é irrelevante. Eu quero muito participar de um concurso para habitação social, né? Geralmente esses projetos são construídos, aqui no DF teve vários, só que aí é isso, assim, você está participando de um, aí entra um que você gostaria de estar participando, mas você já está em outro, aí não, então nunca rolou de participar, mas eu quero participar, mas difere, assim. Certo, olha aí. Ô, Rodolfo, você vai ser um dos próximos convidados aqui para essa live de terça. Olha aí o que ele falou, que participaram de um concurso internacional com o tema biofilia. Segundo semestre de 2022, terminaram em segundo lugar. E ele tem procurado mais concursos. Olha, respondendo essa pergunta, eu conheço, não sei, eu conheço aquele projetar.org, né, que é um canal de divulgação de concursos, e o ArcDaily, né? O ArcDaily, eu acho que eles têm até uma aba, né, concursos que você consegue acessar ali quais estão. Mas se você quiser dar outras dicas, aí, João, você que está por dentro. Sim. Não, é exatamente isso, assim, tudo que tem de concurso vai cair lá no ArcDaily, naquela abinha de concursos. Então, lá acho que é a melhor fonte, de fato. Mas, por exemplo, o Prêmio Félix Candela estava lá, mas eu não achei por lá, depois que eu estava participando, que alguém avisou, porque você pode avisar, né? Você manda um formulário e avisa, e eles Sim. colocam lá na página. Tem o Sangoban, mas também vai estar lá, eles vão avisar. Tem alguns que são anuais, né? O Sangoban é anual, e aí tem a categoria de estudante, de arquiteto, isso, de arquiteto formado. Então, o do Prêmio Félix Candela, a sexta edição está acontecendo, quem se interessar. Legal, legal. Legal, realmente é uma maneira muito interessante eu acho que de expandir ali o teu processo projetual, porque às vezes com o cliente, ainda mais quando se trata de um cliente que não tá tão livre assim, não tá te deixando tão livre essa questão da criatividade projetual, do contexto, da busca por referências fica mais limitado. Eu acho que o concurso te permite explorar mais isso, né? É lógico que se você está concorrendo, você tem que seguir ali as premissas, mas ele te dá uma liberdade, né, de você conseguir produzir um projeto com a tua identidade, muito interessante. Cara, falando em identidade, clientes, um próximo assunto que eu queria entrar com você é justamente para quem não sabe, esse Instagram que eu estou conversando com o João é um Instagram que é um outro projeto dele, né, que é o Instagram Projeto Potente, um canal de comunicação. E ele surgiu em que momento, João? Esse Instagram, isso eu acho que eu não te perguntei. O Projeto Potente, ele veio já com o teu infoproduto ou ele foi... Como que surgiu o Projeto Potente? Assim, eu já me comunicava bem antes, assim, esses concursos, tudo isso. Aí no momento, lá no Instagram do estúdio mesmo, mas aí eu fui percebendo que... Aí eu fui estudando, né, a questão de gestão de escritório e tudo, e fui percebendo que eu não queria atrair estudantes e tal, então aí eu comecei a separar essa conta Certo. e aí eu criei outra conta, mas assim, Projeto Potente mesmo, ela tem, não sei, eu sou muito ruim com o tempo, assim, mas é recente, não é muito... Tá, saquei. E aí ela parte justamente daquele questionamento que você falou até no começo da live, né? Você usa essa palavra, já estou me acostumando aqui, que é o projeto raso e o projeto potente. Uma palavra impactante, são palavras impactantes e que podem gerar diversos conflitos aí, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como surgiu, né, o projeto potente a partir da análise de projetos rasos. Sim, vamos lá, então. Bom, isso tudo nasce lá na faculdade ainda, naquele processo que eu estava, né, analisando, e aí eu dou esse nome do projeto raso. Só para dar uma contextualizada aqui, o que é um projeto raso? Um projeto raso, na minha concepção, é um projeto que é apenas um abrigo, ou seja, é apenas a função primária da arquitetura. E um abrigo, portanto, um pedreiro pode fazer, um engenheiro pode fazer, né? Então não precisa do arquiteto.
Só que a arquitetura ela é muito mais do que isso, e ela precisa ir muito, muito além. E aqui eu não vou nem entrar nos campos que o Victor fala muito aqui, que eu acho que são muito relevantes, mas eu vou me atentar aqui ao projeto mesmo, assim, a questão prática do projeto, ou seja, esse projeto ele precisa ser responsivo às condicionantes, ou seja, a topografia, aí a gente vai longe, né? Porque tem Uhum. as condicionantes que são internas, externas, tangíveis, não tangíveis. A gente fala isso muito no curso. E aí você precisa, como técnico, né, como arquiteto, dar respostas sofisticadas do ponto de vista técnico e plástico para essas condicionantes. Quando o seu projeto não é responsivo, portanto, ele é apenas um abrigo, ou seja, apenas a função primária da arquitetura, portanto, um projeto raso. Né? Que é o que a gente vê como estereótipo, aquelas casas que a gente tem aquelas duas volumetriazinhas assim, que é uma volumetria muito primária, a gente precisa dar uma resposta plástica para aquilo, então a gente coloca uma porta, a gente não, coloca uma porta monumental para chamar um pouquinho a atenção, até Uhum. porque se a gente vendesse aquela casinha normal, né, o cliente não aceitaria. Então, enfim, a gente tem vários problemas por trás disso, Muitos, cara, mas, muitos. mas se dá isso como um projeto raso. O projeto potente é ao contrário disso. É um projeto que vai ser responsivo às condicionantes pré-existentes e que vai ter uma boa resposta, tanto técnica quanto plástica, para essas condições. E o projeto potente ele é interessante que quando ele é bem construído, a resposta volumétrica e plástica ela se dá pelo todo, né? Então você não faz um projeto, implanta e depois, oh meu Deus, e agora eu tenho que dar uma resposta para isso. Isso tem que ficar bonito. Não, isso é construído, né, por camadas. Exatamente. E é um tema bem complicado, porque eu acho que assim, hoje conseguirmos clientes potenciais para projetos potentes é um processo de educação também. Sim. Então, assim, o arquiteto, a gente vai mais na complexidade do tema ainda, porque o arquiteto ele deixa de ser só um técnico que vai expor uma planta, um 3D, mas hoje, para quem quer de fato promover essa arquitetura que vai além da função do abrigo, ele precisa ter uma oratória muito inteligente e coerente com o teu cliente. Ele precisa saber passar isso para o seu cliente e isso vai contra, eu acho que vai meio contra a velocidade que às vezes o capitalismo exige. Eu não sei se eu estou sendo equivocado falando do capitalismo, mas resumidamente, né, do movimento, né, que é a arquitetura pelo comércio, né? O comércio da arquitetura. Então, produzir para vender. Hoje, muitas das casas que nós vemos em condomínio, pelo menos aqui em Florianópolis é muito assim, não são construídas para clientes finais, são construídas por empreiteiras ou então investidores que contratam um arquiteto para construir para vender. Então, quando contratam um arquiteto, eu falo que eu já participei desse tipo de projeto, que me contrataram para fazer um projeto que eu nem sabia quem era o cliente final. Então, assim, como é que eu vou fazer uma casa para uma família que eu não conheço? Né? É o que a gente vê, por exemplo, na execução de apartamentos. Né? Essa é uma problemática também, porque apartamentos são feitos para todo tipo de pessoa. Tem ali um resumão do que é a família, né, brasileira, bem entre aspas, falando isso, tomando cuidado para falar isso, mas e como resultado, né, nós temos aquelas plantas que são muito padrões, né? E aí essa análise, você Então, concorda nessa parte? Desculpa, falei. não, é só para complementar, Victor, eu acho importante, né, tudo que você falou, mas para além disso, eu colocaria um ponto que eu acho que a gente terceiriza muito também essa responsabilidade, porque culpa Uhum. de tudo que está acontecendo, eu acho que é nossa, cara. Sim. Sinceramente, Uhum. eu posso ser julgado aqui nessa live, mas é nossa. Não, mas Porque eu acho que é do tem, arquiteto, com certeza. a gente olha para sua rua, olha para os projetos que estão nas ruas, como que o cliente, e aí a gente até conversou sobre isso, né? Porque o cliente ele está sendo alimentado por estereótipos o tempo todo. Então, quando ele liga a TV, a mulher que tem a casa mais top, ou o cara que tem a casa mais top, ele tem um projeto raso, que é aquele Uhum. projeto, aquele Sim. estereótipo, né, daquela porta monumental, jardim caricato ali na frente, enfim, Uhum. várias coisas. Então, a primeira, já foi reforçado isso. Aí ele abre a revista, o projeto raso novamente. Aí, sei lá, ele tá passando na rua, o amigo dele que teve ascensão social comprou um projeto raso e tá achando que tá. Então, a todo momento isso está sendo reforçado para ele. Aí chega o arquiteto, que deveria dar uma espécie de uma aula ali, mostrar, cara, não é assim, vem cá, vamos conversar. Uhum. Não, e aí ele só confirma. E aí eu escuto muito esse discurso, né, pelos colegas, assim, ah, mas o cliente quis assim, eu só fiz o projeto raso porque o cliente quis assim. Ah, você vai no médico e pede um Rivotril, aí
Hum, Não é assim que hum, funciona. Você é o sim, profissional que está sim. ali. Eu sei que tem cliente que é difícil, eu tenho escritório, eu sei disso Aham. muito bem. Tem clientes que são insuportáveis, e aí também eu já dispensei vários, né? Eu tive esse Uhum. privilégio, mas eu sempre tento fazer. É um trabalho mesmo de formiguinha. E se a gente olhar mesmo assim para os arquitetos, por que que o Marcos Kogan tem projetos incríveis? Por Uhum. que que o Gustavo Travo tem? Por que que a Carla Joaçaba tem? Por quê? Por que que a gente não olha para eles, né? Com esse mesmo olhar assim? Por que que eles estão conseguindo convencer esses clientes e os outros não? Então, acho que a gente tem que também, assim, ter um pouquinho mais de responsabilidade com o que a gente está Com produzindo. certeza, E eu também falo com que a certeza. arquitetura, a nossa profissão, ela é diferente das outras porque a gente produz uma coisa da vida e aquilo vai viver por no mínimo 100 anos, cara. Uhum. Se você fizer um projeto raso hoje, acabou. Tá lá, o cara não vai destruir porque agora você teve consciência disso. Vai estar É, lá. não, realmente, é uma análise que ela é crítica, né? Ela fica aí no campo das ideias, mas ela é realmente muito séria, né? Porque realmente a arquitetura, tem o Rodolfo aqui até que estava falando sobre participou do concurso sobre design biofílico, que são ideias que estamos trabalhando, estamos aí tendo contato com a questão da saúde, com a salubridade dos ambientes, e a arquitetura, né, em suas variadas funções, né, ela tem essa demanda também que envolve a saúde mental, a saúde física, o bem-estar emocional, né, a questão do conforto térmico, né, que falta para convencer esse cliente. Bom, Rodolfo, assim, essa é uma pergunta que eu vou te falar como eu atuo, tá? Eu acho que isso também é um outro tema. Acho que o João pode falar também da parte dele, até sobre o curso dele, depois que fala um pouco sobre isso. A maneira como eu atuo e que tem dado certo com os meus clientes, o meu projeto, ele tem diversos pontos de partida, mas o principal, ele sempre é o fator climático. Eu parto da premissa, observe e interaja com o teu entorno. Então, eu até falo lá no Bioconstruir-se, né, tem um módulo sobre o território, que eu falo, cito a Projeti, falo sobre a análise do entorno, os ventos predominantes, a insolação, tem região que precisa de ganho térmico, tem região que precisa perder calor. Então, assim, essa justificativa que eu, Vitor, uso para guiar a forma do meu projeto tem sido convincente com os meus clientes, tá? E eu tenho conseguido chegar num resultado diferente do que o cliente espera, mas conseguindo propor aquilo que eu acredito, partindo do ponto da bioclimática, tá? A materialidade, ela vem depois. Eu parto sempre da forma, porque a forma ali, para mim, posicionamento de janela, posicionamento beiral, tamanho de beiral, se eu vou usar um brise ou se não vai, se vai ser uma parede grossa ou se vai ser um cobogó, isso tudo, quem me diz no meu processo projetual, Vitor, é a bioclimática. É o estudo territorial da bioclimática. E aí, depois, na materialidade, ela vai se unindo com conceitos culturais. Mas é a minha maneira. O João pode falar dele, até aproveita para citar o teu curso, João, que fala sobre isso também. Sim. Só fazer uma colocação aqui, Victor, que eu acho assim, aquilo que eu falei, né, de você explicar para o cliente, e eu também falo muito isso, pega um leigo, pega sua mãe, seu pai, isso aqui, mostra os projetos rasos para eles, e eles vão achar bonito, tá? Uhum. Aí depois, ok, são bonitos e tal. Aí depois você começa a alimentar, mostrar para eles projetos da Carla Joaçaba, do Gustavo Traba, pega o arco dele e O arco mostra os dele. O projetos que arco dele é estão perfeito. Mostra os projetos que estão ali e pede para ele escolher entre um projeto do Arcdale e o projeto anterior. Eu tenho certeza que ele vai ter essa consciência. Por quê? Porque, cara, é o que eles têm de repertório, não é? Quando um cliente chega para você pedindo um projeto raso, às vezes ele te manda um projeto raso como referência, não é o que ele quer, é o que ele conhece. Isso é muito importante que a gente entenda. É o que É o ele que ele acredita conhece. que é a arquitetura. Ele Né? É o que ele acredita acredita naquele que é. estereótipo e tá tudo bem, porque ele não estudou 5 anos, ele não tem Uhum. um repertório que a gente tem, ele não conhece a revista Projeto, o site do Orquidaily, ele não tem um bom repertório, né? Então, se você não precisa de muito para convencê-lo, não. As pessoas acham nossa, precisa ser um cara não, de verdade, não. Então, Uhum. mas voltando ao que você tinha dito, né? Bom, o meu processo, eu meio que já falei também, né? Ele acontece muito, primeiro, através desse estudo. Então, a gente tem no curso esse documento que a gente chama de dossiê, aonde a gente, de fato, antes de esboçar qualquer coisa, a gente vai coletar essas informações. Então,
A gente fala muito sobre condicionantes, é a base assim, do curso mesmo. Porque eu acredito muito, porque como que você vai fazer um projeto responsivo se você não tem ciência de qual resposta você precisa dar, né? E aí, sabe aquela sensação de... Eu tinha muito essa sensação na faculdade, sabe? De ficar perdido no processo, assim. Eu me questionava muito por onde começar, o que é um bom projeto, né? Eu não sabia se o que eu tinha produzido ali estava bom, então eu chegava naquela banca muito inseguro também, na banca não, com os Uhum. professores, né? E aí eu ficava à mercê Sim. deles também, porque eu não sabia nem defender o meu próprio projeto e o que eles falavam Uhum. tava tudo ok. E aí hoje eu entendi que não. Então as condicionantes faz parte desse processo de concepção e depois tentando dar essas respostas para essas condicionantes. E o curso ele permeia isso, assim. Então a gente tem 5 módulos aonde a gente e o curso ele é muito assim, ele tem o intuito de ser muito prático mesmo, porque eu via que muito a faculdade ela tinha muito um discurso teórico, né? Então, quando eu tinha essas dificuldades de projeto mesmo, de pegar ali na lapiseira e como que cria isso agora? Vem cá. Eu não tinha essa resposta da faculdade, sabe? Por isso que eu vou para os concursos para tentar achar essas respostas. E aí eu consegui e coloquei isso no método ali e o curso é muito assim prático mesmo, para que a gente Uhum. consiga. E aí o curso é assim, então a gente desenvolve um projeto também no curso, quem quiser, isso é livre, pode desenvolver inclusive o TCC, o projeto, a gente tem as mentorias e no final a gente pode desenvolver um projeto, a gente desenvolve o projeto e o portfólio. Uhum. Então esse aluno sai com um projeto potente e um portfólio também ali. Perfeito. Vamos responder aqui o que a Célia colocou. Bom, a minha questão quanto a isso, né? Eu aprendi, passei a usar essa palavra projetos potente com o João e eu vou pensar assim no que eu consideraria, né, esse projeto potente dentro do meu repertório como arquiteto. E eu até numa live que eu tenho aqui, que é a primeira live que eu fiz, que é uma live que eu falo sobre a minha trajetória. E eu cito um projeto, por exemplo, do interior de São Paulo, de Boituva, que eu começo esse projeto com um conceito totalmente meu, eu consigo ali implantar num terreno de 12 por 35 uma casa exatamente do jeito que eu acredito que ela cabe ali. E de início, essa casa ela foi proposta com estrutura de eucalipto roliço. Então, ela tinha um pátio interno, ela tinha beirais, ela tinha um telhado de 4 águas, era dividido em 2 blocos. No final desse projeto, por, por uma questão econômica da obra, eu não consegui sustentar para os meus clientes a ideia da utilização do material da madeira, da utilização dos beirais. Acabou que o projeto ele ficou com uma planta exatamente como eu fiz, a planta ficou exatamente como eu fiz, só que o acabamento, a utilização de materiais na estrutura, o beiral, ele não ficou como eu queria. E por que eu estou falando isso? Eu acho que é uma união. Né? Assim, eu não consegui, em toda a minha trajetória como arquiteto, fazer só projetos que eu considero potentes. Né? Eu tive que ceder. Eu já trabalhei, inclusive, em construtora, então, assim, o que eu mais fiz são projetos que eu não concordava, mas tive que fazer. Então, assim, quanto à sobrevivência do escritório, do meu ponto de vista, eu acho que, às vezes, no momento atual do mercado, e não só no momento atual do mercado, mas na realidade, por exemplo, minha e do João, que somos recém-formados e que, por exemplo, vivemos uma outra realidade do que a arquitetura era há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, tanto do ponto de vista de arquitetos formados, né, e concorrência de mercado, eu acho que é difícil seguir exatamente uma linha individual assim e potente do ponto de vista individual sem mesclar com a demanda do mercado, pelo menos a minha experiência, tá? Se o João quiser falar a dele, não sei se você entendeu aqui Sim, eu fixei aqui claro. a pergunta da série, né? Eu queria só falar uma coisa, tem Hum. o estúdio Azul Pitanga tá aqui, eu sigo eles e eu gosto muito do trabalho deles, inclusive quero fazer uma live com eles, se eles estiverem aqui, seria muito Show. interessante. Uhum. E, e eu vou até utilizar assim, esse exemplo, assim, eu vejo que tem muito, é o que você falou, né, eu também sou um arquiteto recém-formado, e Sim. aí eu enveredei para esse lado do concurso e também agora com esse projeto aqui, né, do curso e tudo isso. Então, assim, para ser bem sincero, o meu estúdio
ele ficou um pouquinho de lado. Eu até ano que vem quero me dedicar mais a ele, porque eu te falei isso, né? Desde a faculdade eu tinha essa intenção. Até eu não queria ser professor de modo algum, porque eu pensava assim, eu vou entrar nessa área, eu vou estagnar, porque também é uma rotina intensa, né? Dando aula de manhã, de tarde, de noite, eu não vou ter tempo. E ao mesmo tempo, eu tinha medo de cair numa zona de conforto, porque eu ia ganhar um salário ali, e eu sei que, né, você ter um escritório você tem que sair da zona de conforto. Então eu não queria ter eu não queria estagnar ali, porque eu queria produzir arquitetura contemporânea. Então aí eu criei um escritório e tal, e fiz alguns projetos, mas aí agora dei essa pausa para dedicar esse outro projeto da minha vida. Então, assim, mas o que eu venho observando, e até, né, que eu citei aqui o Azupitanga, é que tem tantos escritórios maravilhosos, né, como o Azupitanga, tem também o coletivo de arquitetos que estão fazendo projetos tão maravilhosos, e que eu não tenho projetos rasos, assim, tem também. Agora tem tantos que eu sigo que agora me foge a cabeça, e que tem uma produção tão forte, tão contemporânea, que estão, né, fazendo isso acontecer. Eu acho que de fato é um desafio, né, não tenho dúvida disso, que gestão de escritório, captação de cliente, tudo isso é uma coisa muito difícil, principalmente se você não vem de uma família de berço, assim, né? Não é Cara, não é vitimizando, mas eu sou uma pessoa que vem de uma família pobre, então você já tem assim, uma coisa. É difícil essa captação no começo, eu sofri bastante para pegar o meu primeiro projeto, não foi fácil, mas tive sorte também, porque todos os meus clientes foram maravilhosos, assim, então não tive problema em fazer projetos rasos, tá? sim. Mas é Esse isso, ponto que você... também a minha experiência é Desculpa, pouca. desculpa, concluí, desculpa. Imagina, então, É. Não, eu queria falar que hoje mesmo eu estava escutando um ArchiCast que saiu recentemente sobre a Vila Savoie, do Le Corbusier, aham. né, que foi um ponto de partida ali da arquitetura moderna, um projeto de referência da arquitetura moderna. E justamente esses clientes, que eram um casal de clientes, tinham um terreno, se eu não me engano, 1 hectare, 10 mil metros. E entregaram para ele brincar com esse terreno, e a produção foi a casa, né, que foi conhecida como a Vila Savoie, e deu início ao movimento moderno com as premissas e tal, e uma casinha ali que foi um anexo a essa casa. Então, assim, a possibilidade, né, também não tem como a gente fugir dessa temática de que hoje a arquitetura ela é para diversos bolsos, né? Ela, assim, ela tem que atender diversas demandas, inclusive sociais, que envolvem demandas financeiras também. Então, assim, não dá também para a gente achar que um projeto que a gente tem como referência, um projeto que está no centro de um terreno de 10 mil metros quadrados, a gente vai conseguir ter a mesma liberdade e qualidade de um terreno menor. Sim, Vitor. Então existe uma questão também essa da indicação, de quem te indicou, a qualidade da tua cartela de clientes ali. Sim, mas e eu acho um ponto importante isso que você falou, porque também me perguntam muito isso, tipo, mas eu fiz um projeto raso porque o meu cliente não tinha um orçamento legal. Aí o que que eu faço? Eu pego a casa da Vila Matilde, que é feita pelo escritório Terra e Tuma, né, que era Uhum. uma casinha da Dona Dal, você deve conhecer, Sim, conheço. construída com 150 mil reais, porque ela já tinha um terreno, né? É um projeto lindo, premiado. Uhum. Aí a gente vai ver assim, casas absurdas assim, né, em valor monetário, que são casas imensas, maravilhosas, são projetos potentes. Então eu falo muito isso, que um projeto potente também ele independe também do poder aquisitivo do cliente, porque falam muito isso. Meu projeto, eu não consegui fazer um projeto criativo, um bom projeto, porque o cliente é pobre. Não, gente, não Uhum. existe isso. Exatamente. Total. Imagina. Deixa eu responder só aqui o Henrique. Tá. Ele falou, pode falar, opa, peraí, pode falar da situação com o cliente sobre como explicar a climática. Para ele entender que o... Tá, entendi. Cara, eu acho que assim, o ar-condicionado, ele é um equipamento, né, de climatização artificial que tem gasto de energia. Eu acho que assim, cara, se o teu cliente ele não tá consciente com o porquê da ecologia, o porquê da sustentabilidade, você pode tocar no que mais fere hoje e a maior parte dos brasileiros, que é o bolso, né? Então, assim, a economia. Eu acho que a economia, para um cliente que não está consciente, está debatendo com você a ideia de que o ar-condicionado resolve, você pode tocar nessa questão.
ambiental, que é uma questão que envolve um pouco mais de sensibilidade, mas nem todo cliente é sensível a esse ponto. E aí você pode tocar um pouco nessa questão de, olha, mas você vai economizar energia. Então, um projeto que ele é para um local quente, você vai trabalhar com beirais, você vai trabalhar com ventilação cruzada, produzir ali um esquema de aberturas para efeito chaminé, que o ar quente vai conseguir subir, e você vai conseguir minimizar, sei lá, em 50% a utilização de climatização artificial, eu acho que é uma boa justificativa, né? Mas também tem pessoas que não se convencem, é isso e pronto, entendeu? Às vezes a pessoa quer fazer, sei lá, na praia de Itapuã, uma casa de vidro, igual aquela dali na Bobagem. Tem cliente que vai ser assim, e, né? Nós temos inúmeros edifícios, né, nas capitais aí do Brasil, construídos com películas de vidro, né, que nem seriam adequadas ao Brasil. Cara, e sim, e eu acho que você tocou num ponto importante que até eu tenho uma aula específica sobre isso no curso, que é como apresentar um projeto potente. E que eu acho que é justamente isso, assim, a gente entender que o cliente está, desculpa a palavra, mas cagando para a qualidade da arquitetura e esse papo que a gente está tendo aqui de arquitetura contemporânea. Mas quando a gente identifica as dores e os desejos dele, a gente pode cutucar isso, sabe? Então, por exemplo, vamos supor que durante a primeira reunião que você teve com esse cliente, a todo momento ele está muito preocupado com o valor da obra. Então ele fica, mas será que vai ficar caro, não sei o quê. Aí você faz, sei lá, uma casa de taipa de pilão, ou usa o tijolo de concreto, porque aí você não vai ter embolso, reboco, né? É um sistema autoportante, né? Estrutural. E aí, por mais que ele não goste disso, né, que é o caso da casa da Vila Matilde, do Terra Tuma, que né, tem a verdade dos materiais ali, por mais que ele não goste disso esteticamente, você vai fazer um cálculo para ele, mostrar que naquele projeto que você fez, ele vai economizar, sei lá, 40 mil reais. Contando mão de obra, embolso, reboco, pintura, você pode fazer esse cálculo para ele e mostrar isso para ele. Então, por mais, entendeu? Você bate numa coisa, você consegue convencer ele a utilizar um sistema que você quer, que você acha que é o mais indicado para o projeto, que está atendendo aquelas condicionantes, mas você não precisa nem dar essa aula aqui para ele, que a gente está tendo. Você só vai bater numa coisa que é muito importante para ele, que é o bolso dele. Uhum. Então, você fala, cara, você vai economizar 40 mil reais aqui. A gente pode fazer do jeito que você quer? Pode, vamos agora. Mas a gente pode fazer desse jeito que você vai economizar 40 mil reais. Lógico que né, você tem que calcular isso tem que ser bem feito. Mas você pode bater nisso. Você quer usar um ar-condicionado? Cara, vamos, por que não? Mas se a gente fizer assim, você vai economizar tanto, você vai ter um projeto muito mais agradável, e aí você vai explicar aqueles benefícios ali. Então, eu acho que quando você tem uma boa conversa, e assim, eu acho que tem um mito aí também dessa resistência. Eu acho que isso é super exagerado de alguma forma, assim, porque com os meus clientes até recentemente eu fui fazer uma visita de um projeto numa chácara e aconteceu isso. O cara, ele tinha uma piscina ali e ele queria colocar vidro tinha uma vista muito linda, era um terreno em aclive, e aí era como se fosse um deck, esse deck avançava lá na frente. Ele queria cercar tudo em vidro, assim, com guarda-corpo mesmo, sabe? Sim. Mas não tinha necessidade. Eu falei, cara, por quê? Aí ele nem ele conseguiu responder, que estava meio que inconsciente na cabeça dele. Aí eu falei, não vamos fazer, por quê? E expliquei, conversei, ele falou, é verdade, João, para quê? Assim fica muito melhor e tal. E eu convenci ele. Teve também apartamentos, né? Aqui tem muito, né? Então, Brasília é tombada, então automaticamente a gente trabalha muito com apartamento, com reforma. Sim. E aí legal, tem João. essa cultura de fechar a varanda, que é permitido, e aí eu sempre também vou ali e bato, falo, gente, para quê? Aí eu sempre convenço também, assim, nunca deixei de convencê-los. Mas assim, tem uma boa resposta. Mas claro, tem um ou outro que não vai aceitar, e tá tudo bem, gente, também, assim. Sim. É isso aí. É um assunto complexo, mas eu concordo com você, João. Eu acho que é possível, é um caminho possível, né? Você falou do design de interiores, eu tive muito mais problema com design de interiores por ser algo que eu acho que eu nunca dominei, assim, nunca fui apaixonado. Então, acho que eu sempre tive muito mais dificuldade em concluir o projeto, assim, entregar um projeto e já ser aprovado do que com projeto de casa, né? Projeto de casa e algum projeto comercial que eu tenho aqui em Floripa também, a conversa foi mais fluida, né? Vamos lá, gente. Acho que essa aqui tem que ser a última, porque eu achei legal que ele trouxe a referência do projeto. Bom, Casa Butantã, do Paulo Mendes da Rocha, é a casa que ele morou com os filhos, né? E hoje acho que passou a ser a casa dos filhos, não sei se
que eles fizeram com a casa, mas eu sei de que projeto você está falando. Vocês têm a dizer sobre o projeto, né, do ponto de vista de conforto e bem-estar. Olha, vamos falar de assim, momentos, né, momentos da arquitetura. O Paulo Mendes da Rocha, que vai dando seguimento aí à Escola Paulista de Arquitetura, o concreto, então assim, vai herdando ali os saberes também daquele movimento da Lina Bobardi, do Vila Nova Artigas, né? Então ele vem de uma linha que o concreto é muito presente. Eu não acho, tá? Esse é o meu ponto de vista, que o concreto em excesso é benéfico visualmente ao bem-estar. Isso pode ser até uma questão minha, que estou muito próximo da natureza, mas eu acho que assim, o que a gente pode falar da Casa Butantã? É uma casa que, apesar de seguir um momento da arquitetura que se utilizava muito concreto armado, ele trabalhou muitas aberturas, ele trabalhou iluminação zenital. Se você estudar depois do projeto, acho que você, bom, com certeza o Guto que perguntou aqui conhece o projeto. Os banheiros, eles têm iluminação zenital, então você assim consegue ter essa iluminação que vem de cima, que tem inúmeros benefícios de conexão, né, com o exterior. E ele tem um paisagismo muito bem trabalhado. Além da questão bioclimática, que ele trabalha nas próprias janelas que foram projetadas pelo próprio Paulo Mendes, ele trabalha essa articulação também para ventilação cruzada. Então, eu acho que, assim, dentro do momento que a arquitetura paulista, principalmente, vivia na época desse projeto, eu acho que tem boas soluções de conforto e bem-estar geral, não só do ponto de vista térmico, né? Até porque eu teria que entrar lá para realmente sentir, eu nunca entrei na casa para sentir, mas uma questão de conforto visual, apesar de ter um uso excessivo, né, de concreto, ela é 100% feita em concreto, né, tirando a parte de mobiliário, eu acho que ela resolve bem assim, essa questão do bem-estar. É um grande arquiteto, é um grande projeto. Né? Vocês querem falar alguma coisa, João? Complementar alguma coisa? Não, assim, é Paulo Mendes da Rocha, né, a gente ganhou o Pritzker, eu não tenho nem cara para falar dele, assim, mas concordo com o que você falou e também eu acho que é um ponto importante a gente falar, se esse viés veio em relação à sustentabilidade, né, concreto sustentabilidade, que eu acho que é o seguinte, gente, hoje também tem os extremos, assim, né, então, muito bem pontuado pelo Victor, a gente está vivendo uma outra época, é um outro momento, né, então isso é importante falar. Hoje eu acho que a gente está muito mais conectado com essa questão da sustentabilidade, a gente percebeu isso está em foco, na época nem tanto, mas é um projeto muito responsivo, é um projeto muito interessante, né, sem dúvida alguma, e eu acho que a gente tem que olhar para os projetos rasos. É isso. Sim. Deixa o Paulo Mendes da Rocha quietinho, é o cara que ganhou o Pritzker, né? Tá tudo certo. Mas a gente tem que olhar para os projetos rasos e questionar esses projetos rasos. Porque também eu vejo isso, sabe? Às vezes cria esse movimento contra o Oscar Niemeyer, o Paulo Mendes da Rocha, a Lina Bobardi. Gente, já foi, tá ali, tá construído, e vamos olhar para o que a gente está construindo agora. E uma coisa que eu acho importante também a gente falar isso, né? Que nós somos tão responsáveis quanto, né, esses famosos, né, como Carla Joaçaba, Paulo Mendes da Rocha, que se foi, pela construção dessa arquitetura contemporânea, né? Não o Paulo Mendes da Rocha, mas vamos colocar a Carla Joaçaba aqui. Então, eu acho que a nossa profissão é tão linda e a gente precisa ter mais responsabilidade para lidar com ela, porque eu acho que está faltando isso também. Com certeza, cara. Bom, João, cara, obrigado demais pela troca que a gente tem tido. Eu e o João, a gente está se falando, cara. Tem aí alguns dias que a gente está trocando mensagem, a gente não para freneticamente questionando tudo e conversando. Então, pô, cara, é um prazerzão, cara, ter te conhecido, um prazerzão conhecer sobre o seu trabalho e tê-lo aqui. Que a gente consiga somar em mais projetos de diversos pontos de vista junto aí, cara. Obrigado, viu, pela sua presença. Imagina, eu queria te agradecer também, agradecer todo mundo que ficou aqui até o final, né? Foram quase 2 horas de live, meu Deus. Passou tão rápido para mim. Então, queria agradecer todo mundo, te agradecer principalmente pelo convite, e é isso. Precisando também, só chamar. Isso aí. Valeu, meu irmão. Obrigado aí. Acompanhem o João, o trabalho deles aí, questão dos lançamentos também. Sim, valeu, Rodolfo. Se me permitir, valeu, só queria dar um aviso. Claro, faz seu pitch aí, cara, fica à vontade. A gente vai ter um workshop no dia 2, 4 e 6 de outubro, então acompanhe a gente aí. E vou pedir também para que vocês sigam o Victor, né? Quem é da minha audiência aí, sigam o Victor também. É um trabalho interessante. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima, então. Uma ótima semana para todo mundo. E valeu, João. Imagina, eu que agradeço todo mundo. Valeu. Até mais.